A divisão entre profetas maiores e menores não se dá pela relevância, mas pela extensão de seus ministérios, o que refletiu no tamanho de seus livros. O livro de Daniel é um dos mais complexos e debatidos de toda a Bíblia. E não apenas seu livro, seu pano de fundo histórico também é bem complexo. Vamos entender um pouco disso hoje. Após presenciarem a queda de Israel, Judá viveu às sombras da imponente Babilônia, um império grande e violento que possuía poder suficiente para destruir Jerusalém rapidamente. Mesmo com estratégias ousadas para se manterem livres, os reis de Judá acabaram sendo dominados pela poderosa Babilônia. Assim foi orquestrada a destruição de Jerusalém, a cidade santa, começando pelo exílio de seus moradores. O exílio foi um grande movimento migratório forçado que tirava os judeus de sua terra e os levava direto para a Babilônia, junto com outros povos conquistados. Misturar diversas etnias era uma estratégia da Babilônia para enfraquecer seus inimigos, fazendo com que eles perdessem sua identidade e cultura. Daniel está no centro dessa estratégia, pois, como membro da elite judaica, foi um dos primeiros grupos a ser levado cativo antes da destruição total de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. Dois outros cativeiros foram orquestrados pela Babilônia. O primeiro aconteceu em 605 a.C., ano em que Daniel foi exilado com outros nobres, e o segundo em 597 a.C., ocasião em que o profeta Ezequiel foi levado para lá. Daniel saiu muito jovem de Jerusalém para servir na corte de Nabucodonosor e permaneceu servindo nos dias de Belsazar. Quando a Babilônia caiu, Daniel ainda serviu nos dias de Dario e Ciro, reis persas que dominaram a Babilônia e passaram a governar sobre os judeus exilados. Em teoria, Daniel foi exilado com apenas 12 anos de idade e teria 75 ao fim da sua vida, ministrando profeticamente durante dois impérios importantes. Quem foi Daniel? Daniel era um nobre. A estratégia de dominação do Império Babilônico era muito sofisticada. Além das armas físicas, eles também usavam táticas culturais para enfraquecer o espírito e a mente dos povos dominados. As elites eram levadas para reeducar-se neste novo mundo. Foi exatamente isso que tentaram fazer com Daniel e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias. Os primeiros capítulos do livro de Daniel descrevem as ações desses quatro jovens e seus impactos na vida do rei. Eles eram capacitados e tidos como jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominavam vários campos do conhecimento, capacitados para servir no palácio do rei. Depois de chegarem à Babilônia, deveriam passar por 3 anos de ensino, aprendendo a língua e a literatura babilônica, bem como as habilidades necessárias para servirem ao rei. Eles, que já eram considerados inteligentes quando foram capturados, receberam ainda mais capacitação, um treinamento que os permitiu sobreviver e prosperar por tanto tempo, mesmo fazendo parte de um povo estrangeiro. Além de nobres, Daniel e seus amigos eram fiéis a Deus. Dos seus inúmeros feitos, gostaríamos de destacar 3. Em primeiro lugar, quando os amigos do profeta foram denunciados por não adorarem a imagem de ouro construída por Nabucodonosor, não se abalaram diante do iminente castigo. Sabiam que seriam lançados em uma fornalha ardente, mas permaneceram fiéis e, para a surpresa de todos, saíram ilesos do fogo. Em segundo lugar, Nabucodonosor teve um sonho terrível que o deixou alarmado. Temendo seu significado, ordenou que todos os sábios, adivinhos e magos revelassem o sonho e o interpretassem. Não puderam cumprir o pedido do rei, e como castigo, todos os sábios da Babilônia seriam executados, o que incluiria Daniel. Ao saber disso, Daniel e seus amigos oraram ao Senhor e Daniel pôde revelar o sonho e seu significado ao rei. Com isso, foi honrado na corte e livrou muitos homens da morte. Em último lugar, temos o episódio em que a vida de Daniel foi ameaçada por seus inimigos, que sentiam inveja por ele se destacar no serviço real. Denunciaram ao rei Dario que Daniel havia desobedecido a uma ordem do rei, e o profeta foi lançado a uma cova de leões. Mas este último episódio será mais detalhado na próxima semana. Sua mensagem, literatura apocalíptica. A mensagem profética de Daniel é um dos pontos de maior controvérsia e discussão no livro. Há muitas visões e sonhos cujas interpretações nem sempre são tão claras. As partes proféticas do livro são entendidas como literatura apocalíptica, pois possuem um caráter espetacular e dizem muito respeito ao fim do mundo. Daniel, nessas visões, prediz a queda e o surgimento de diversos impérios. Ele previu a ascensão da Pérsia e viveu para ver o cumprimento dessa profecia, mas profetizou também sobre a ascensão da Grécia e de Roma, acontecimentos muito distantes de sua vida. Deus é o soberano. Há diversos episódios no livro em que Daniel e seus amigos interagiram com os reis e, como resultado, essas autoridades confessaram a soberania de Deus sobre eles e seus reinados. Por isso, podemos afirmar que parte da atividade profética do livro consiste em transmitir essa verdade. Profecias messiânicas.
Depois de Isaías, Daniel é o profeta mais importante para a revelação de Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele teve visões em que viu o Filho do Homem. Em sua visão, à noite, viu alguém semelhante a um filho de homem vindo nas nuvens do céu. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, seu reino jamais será destruído. Daniel de fato predisse muito bem o ministério de Jesus. Aqui em nosso canal temos vídeos específicos para algumas visões de Daniel. Você pode conferi-los e entender a profundidade e complexidade do ministério desse homem. Algumas profecias de Daniel já se cumpriram ao longo da história, outras ainda se cumprirão. Mas este profeta, levado tão jovem para a Babilônia, manteve seu ministério em fidelidade até o fim de sua vida. Não deixe de curtir e se inscrever no canal.